e agradecer a todos vocês aqui, camaradas, simpatizantes, filiados do PCdoB aqui de Simões Filho. Nós vamos aqui iniciar a nossa conferência programada, está programada para 18 horas, mas a gente imaginava que teria esse delayzinho aí de alguns minutos. Convidar aqui algumas pessoas para poder participar da nossa mesa de abertura. A doutora Márcia Costa, que é a nossa militante aqui, foi candidata a vereadora aqui em Simões Filho. Por favor, Márcia. Quero convocar também e convidar nosso deputado federal Daniel Almeida, sempre presente aqui nas lutas e nas batalhas do PCdoB de Simões Filho. Daniel que tem uma história com Simões Filho, desde 98, quando foi candidato ao Senado, e depois candidato a deputado federal em 2002 para cá, foi candidato a prefeito em 2004, e de lá para cá tem essa trajetória, essa grande representatividade aqui do parlamento do PCdoB em Simões Filho. Quero convidar também aqui para poder fazer parte da nossa mesa de abertura o nosso vereador Sérgio Glauber, vereador do PT da federação aqui em Simões Filho. Glauber que foi eleito aí pela federação. Convidar representando o Partido Socialista Brasileiro Daniel William para poder participar também aqui da nossa mesa de abertura. Quero convidar o companheiro Aurino Pedreira para poder participar também da nossa mesa. Aurino, que é da direção estadual do PCdoB e membro também do Comitê Central aqui do nosso partido. Está chegando aí, já me ligou falando que está chegando o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Augusto Vasconcelos, que vem também fazer uma saudação para a nossa conferência. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para a camarada Márcia Costa para poder fazer uma saudação inicial do nosso processo de comitê aqui. Márcia. Me pegou de surpresa, hein? Boa noite a todos e a todas. Eu escrevi algumas coisas aqui para falar, porque eu não sou muito boa de conversar assim, sabe? De falar assim. Então, eu escrevi. Vivemos um momento decisivo para a nossa nação. E aqui no nosso município não é diferente. Nós estamos no momento, né, de estar buscando os nossos vereadores sejam que eleitos, que a cota de gênero tirou, não é? Então a gente está buscando esse trabalho aqui, para que os vereadores sejam eleitos. Isso no nosso município e na nossa nação não é diferente. Eu estou falando isso tudo para falar que há poucos dias, da importância da mulher, tá? Da importância da mulher que eu quero falar. Há poucos dias, uma mulher corajosa, a ministra Carmen Lúcia, deu uma demonstração de coragem e retidão. Seu voto pela condenação dos golpistas, pelo respeito à Constituição, e ao voto popular, lavou a alma de milhões de brasileiros e brasileiras. Vocês não imaginam como eu fiquei feliz com aquele voto. E tenho certeza que todas as mulheres ficaram felizes. Né? Porque Carmen Lúcia também participou dos porões da ditadura. Né? E o voto dela foi o voto de Minerva, o voto de sabedoria. Para a gente saber que a gente precisa das mulheres na Câmara, das mulheres no espaço de poder. E o nosso partido, o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, ele é pioneiro nisso, de acolher as minorias. É por isso que a gente está aqui, convidando vocês todos para participar dessa convenção, para participar dos destinos do nosso município, né? Da gente criar novas trincheiras de representação. E que nessas trincheiras tenham mulheres que sabem, mulheres que decidem, mulheres e a gente unido, acabei de falar isso aqui agora, somos força. Então, o voto da ministra, embora tivesse Zani que ainda ia votar, mas o dela foi o voto decisivo, que foi a coisa mais linda do mundo. Eu fiquei emocionada quando não que a gente vai corrigir os golpes que a gente tomou de lá para cá, né? Que a nossa república é uma república de golpistas. Não é? Então, e dessa vez não ficou impune, e nem vai ficar, porque a gente não quer anistia, a gente não quer a PEC da criminalidade, porque nós temos deputados
comprometidos, como o deputado Daniel Almeida, que votou contra essa vagabundagem toda. A palavra é essa, vagabundagem, canalice, crime. Entendeu? Então nós temos representantes aqui no nosso município também, no Estado e no Distrito Federal. O nosso deputado Daniel Almeida, né, que está aqui nos representando, e a gente precisa. Deixa eu olhar aqui, gente. Porque geralmente eu falo, depois não falo nada que eu queria falar. Eu quero falar do fortalecimento da nossa organização, né, da preparação de pessoas jovens no partido. A gente precisa de sangue novo no nosso partido. Né? As pessoas que estão aqui, Gavião está ali, né? A pessoa que não que trouxe o partido para cá, mas que a cara do PCdoB é a cara de Gavião. Né? Quem fala do PCdoB não fala de Gavião, né? Não conhece o PCdoB de Simões Filho. Então, Gavião é um quadro importante no nosso município, no nosso partido, assim como todos nós que estamos aqui, mas também os jovens que estão chegando precisam também tomar conta desse lugar que pertence a vocês também. E falo também das mulheres. As mulheres precisam tomar conta desse espaço que são delas também. Eu vou concluir dizendo: o momento nos exige coragem, unidade e ação. Saímos dessa conferência com a certeza de que a nossa luta é justa e necessária. Saímos daqui mobilizados e motivados, prontos para o combate ideológico e político. Não a anistia, não a PEC do crime. Viva o PCdoB! Viva o PCdoB, Partido Comunista do Brasil! Valeu, Márcia. Passo a palavra aqui para o nosso companheiro Daniel William, representando o Partido Socialista Brasileiro. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa na presença do deputado Daniel, meu xará, e a cada um aqui, né? Já venho participando do Congresso várias vezes, né? Esse já é a segunda ou terceira vez que eu participo, para mostrar a importância que os partidos de esquerda andam juntos, e principalmente aqui em Simões Filho. Nós andamos de mãos dadas, porque a oposição em Simões Filho está juntos. E chegar aqui, ver esse auditório cheio, ver homens, ver mulheres, ver jovens, mostra que a política é plural, ela abrange todos. Estou vendo aqui mulheres, homens. Então a política é isso. E participar desse congresso mais uma vez só reforça de que estamos juntos. Nós, como partido de esquerda, temos que andar juntos para mostrar nossa força dentro do município, dentro do estado. Então eu estou aqui reafirmando que estamos juntos, pode contar conosco, aqui representando o PSB em Simões Filho. E quero deixar um convite para todo mundo. Domingo, 9 horas da manhã, vamos estar no Porto da Barra para juntos gritar sem anistia e sem perdão. Queremos ver Bolsonaro na prisão. Então, todos que tiverem a possibilidade de estar presente, conto com vocês e muito obrigado. Bem lembrado. Domingo tem um ato convocado já pela frente do partido, lá no Farol da Barra, no Cristo, né? No Morro do Cristo, da Frente Popular, exatamente, não há anistia. Passa a palavra aqui para o companheiro vereador daqui, que foi eleito pela Federação PT, PCdoB, IPV, Sérgio Glauber. Boa noite a todos e a todas. Eu queria só, meu presidente, parabenizar você e toda a PCdoB, a direção, por essa conferência. Mas eu queria fazer só uma ratificação. Daniel teve sindicato aqui, o pessoal das cordas. Lá atrás. Eu quero também saudar mesmo os sindicatos aqui, no nome de Aurino, do CTB, você representa o demais sindicato, a Márcia, representando as mulheres, seus filhos, e do PCdoB, a Daniel, nosso parlamentar do PCdoB, e da Bahia, o companheiro Daniel William, do PSD. Quero ser breve na fala e dizer que a gente está nessa construção, Daniel. Nessa construção. A cidade sofre muito. A cidade, a gente passa um momento muito difícil. A gente vê a melhora do governo Lula, as políticas públicas do governo Jerônimo, e não vê a nossa cidade
patamar desse crescimento social. Uma cidade bastante excludente. Precisamos dar um fôlego a essa cidade. É belíssimo, presidente, quando a gente vê aqui essa juventude aqui, alguns jovens aqui participando, a falar de massa interessante isso. Oxigenar isso. Oxigenar esses partidos. PSB, PT, PP, PSOL. E essa própria juventude trazer ela para fazer política na cidade. Eu vou passar, Calil Souza, nós vamos passar. E alguém tem que assumir esses postos. E esses postos vão ser essa juventude que nós vamos formar, preparar, presidente, para ter um futuro na nossa cidade. Um abraço, boa conferência para todos e todas, e viva o PCdoB. Mas antes eu queria aqui um momento de sentimento que eu conheci, Pérez de Souza, fundador do PCdoB, junto com o grande Haroldo Lima, que chamaram nós carinhosamente de baixinho, apesar que ele é o que estará sempre contente conosco aqui. Um abraço, obrigado. Valeu, Glauber. Passar a palavra aqui agora para o nosso camarada Aurino Pedreira, que é membro da direção estadual do PCdoB e também membro do Comitê Central do partido. Boa noite a todas e a todos. Saudar essa vez aqui, meu presidente, que é brilhante, efetivamente um debate importante que nós vamos fazer hoje à noite aqui. Mas foi muito ouvir, tá? Glauber, Daniel, tem muita gente bonita, tem muita gente boa aqui. Camaradas, eu iria fazer duas referências aqui. Uma que o Daniel, nosso camarada do PSB, ele falou algo importante, a unidade das esquerdas em Simões Filho. Está com o PT, está com o PSB, está com o PCdoB. Eu vou só somar isso, a unidade dos municípios da região metropolitana, também. Lauro está aqui, que a Massari está aqui, junto com o Simões Filho. Isso é importante. Acho que é importante nós nos olharmos enquanto município, é importante nós nos olharmos enquanto região, mas a região mais rica do Nordeste e que precisa ser melhor tratada. Então, acho que isso é fundamental, nós começarmos a compreender qual é o nosso papel, do ponto de vista das nossas ações, para ver se melhora a vida do povo. Mas eu queria chamar uma atenção rapidamente, se me permitem. O eixo, ou seja, o mundo, a realidade que nós estamos vendo hoje está meio fora de sintonia, né? Todos nós estamos acompanhando isso. Né? O processo de que cada vez mais se evidenciam as questões vinculadas ao machismo, cada vez mais se evidenciam as questões racistas, o feminicídio está em curso. O mundo está desorientado, vamos chamar assim. Ou seja, as nossas vidas mudaram muito. Acho que é importante nós percebermos que não há um problema simplesmente localizado numa região ou na outra. A sociedade está numa transformação muito profunda. E a sociedade está vivendo um risco das mais variadas formas, sejam os grandes movimentos do ponto de vista das grandes ações de guerra, seja do ponto de vista das questões do dia a dia nosso. Daniel deve falar que daqui a pouco, veio de Brasília hoje, né? Estava em Brasília ontem, e vocês, quem pôde acompanhar a imprensa, viu que foi a agenda que Brasília está debatendo, e que não nos interessa de forma alguma. O que nós queremos chamar a atenção, e o PCdoB está fazendo essa bela conferência, que a Massari fez no sábado passado, Laura fez no sábado passado também, no sábado anterior, tá? É da necessidade de nosso planejamento de que tipo de sociedade a gente quer para a gente, que tipo de sociedade a gente quer para nossos filhos. Importante que a gente, enquanto povo, tá? Nós saímos do processo da arquibancada. O grande Augusto pode chamar logo para cá. O Augusto, o senhor dá a honra de convidar para a mesa nosso secretário de Trabalho, Emprego e Renda, Augusto Marcelo, trabalhando também no Comitê Estadual e no Comitê Central do nosso partido. Então, a gente queria chamar essa atenção, porque nós precisamos sairmos da arquibancada
de estar acompanhando esse conjunto de questões que estão sendo aí, transformações, mudanças, brigas, lutas, o que a gente vê em Gaza, o que a gente vê do ponto de vista da África com relação aos fogos, do que a gente vê da tentativa de invasão dos países aqui da América Latina, do que a gente vê a tentativa de anistiar criminosos, o que a gente vê o Congresso Nacional tentar criar emendas que brindem aqueles. Hoje, ser criminoso pode ser efetivamente protegido pelo Congresso Nacional, na medida que tem outras pessoas candidatas a ser eleitos, que não vai ter isso. Então, muita coisa está acontecendo. E nós, professor? Qual é o nosso papel? Vamos apostar só nos nossos representantes, está lá Daniel, está lá Alice, tantos mais, para nos defender dos interesses? Qual é a nossa ação concreta para discutir de que sociedade a gente quer? Como é que um vice-presidente, no mandato dele, de 700 mil mortos na pandemia, se ele tomasse a ação como governante devia ter tomado, pelo menos nós pouparíamos, pelo menos isso, a ciência diz isso, pelo menos 300 mil vidas. Só com a Covid. A gente tem dimensão do que representa isso. Por isso já é o suficiente de um sujeito desse estar preso. E não é só isso. Né? O país se desarruma, o Estado se acaba. E nós, com isso, nosso companheiro nos convidou para uma manifestação no próximo domingo, lá no Morro do Cristo, lá na Barra, dizendo que nós não concordamos com impunidade, dizer que nós não concordamos com anistia, dizer que nós queremos que a jornada seja por sincero, dizer que nós queremos que os trabalhadores tenham direito à isenção do imposto de renda para quem quer até R$5.000, dizer que tenha um governo, um Congresso que nos represente de fato. Então, se nós, como cidadãos e cidadãs, nós não jogarmos esse papel no partido nesse debate sobre o Congresso, está discutindo isso, está fazendo uma avaliação do mundo, do sistema externo, está fazendo uma avaliação do nosso país, está fazendo essa avaliação de que nós precisamos nos aproximarmos cada vez mais do povo e com o povo poder fazer as transformações que a gente precisa ter para melhorar a vida desse povo, para que o povo diga o que ele precisa. É isso que nós estamos fazendo todos nós aqui, do nosso papel. E sairmos do olhar crítico para uma ação crítica de novo no mundo. Aí eu preciso ver a partir disso. Nós não dizemos que somos comunistas é isso comum a todos. Né? E todos têm a oportunidade, e todos têm o direito, e sejamos iguais perante o outro. Então, parabéns a essa conferência, discípulos filhos. Esperamos que nos reoxigene para travar as lutas que não vão ser curtas, vão ser intensas, mas que vai precisar da presença, da participação, do entendimento, da compreensão, do envolvimento de cada um de nós, Valeu, lindo. Pessoal, eu quero registrar a presença aqui também do companheiro Souza, o pessoal do Distrital do Subúrbio está presente aqui também, Eribaldo, o pessoal da Arruda presente. Passar a palavra aqui agora para o secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes da CETRE, camarada Augusto Vasconcelos, ao qual eu divido a tarefa lá, ajudando ele muito na questão da intermediação de mão de obra. Valeu pela presença, Gugu. Oi, gente, boa noite para todo mundo. Estou vindo direto do trabalho, do trampo, e aí o corre é grande. Estou vindo de Lauro de Freitas, foi a última agenda da CETRE, mas eu tinha essa agenda aqui do meu partido, e eu não poderia deixar de vir aqui para poder rever muitos companheiros e companheiras, camaradas de muitas jornadas, e
também para a gente poder trocar algumas ideias sobre o que está acontecendo com o Brasil e com o mundo. Primeiro eu quero agradecer a Simões Filho, porque foi aqui que eu ingressei na Caixa Econômica Federal em 2004, há 21 anos atrás, que eu comecei minha jornada como um trabalhador bancário. Eu trabalhei antes em outras coisas, mas na categoria da qual eu tive a oportunidade de ter sido presidente do Sindicato dos Bancários, essa jornada começou aqui em Simões Filho, um momento difícil. Eu enfrentei 3 assaltos em 6 meses, que a Caixa era ali no meio da beira da pista, entendeu? Naquela época, pé da rodoviária, 3 assaltos, eu peguei os 3 assaltos, eu estava na agência, eu e Paulo Lagodimino. E depois a gente conseguiu fazer a luta, o partido aqui de Simões Filho entrou na luta também, e nós conseguimos convencer o governo federal a mudar a Caixa de Simões Filho, e hoje ela está no centro, já tem um tempão isso. E até hoje nunca mais teve assalto, quer dizer, bastou uma mudança, e foi a luta dos trabalhadores que conquistou aquilo. E eu depois quero agradecer, porque Simões Filho emprestou um dos melhores quadros da nossa secretaria, que faz um trabalho fantástico, que por coincidência também é o presidente desse partido aqui no município, que é o Herbert Brito, que é dessa linhagem do Gavião Filho, que está lá em Brasília, fazendo um trabalho fantástico na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Inclusive eu estarei com o Marcelo Gavião em Brasília, numa mesa de debates do Festival Curicaca, que é um dos maiores eventos da indústria do Brasil, que vai acontecer lá em Brasília. Mas eu queria agradecer, Herbert, toda a sua dedicação. Herbert é o nosso coordenador estadual da rede Cine Bahia. 123 unidades do Cine são coordenadas por esse rapaz que eu conheci no movimento secundarista, num período que a gente fazia a luta aqui na cidade, e as passeatas nós éramos recebidos pelos capangas da prefeitura com pedrada e ovo. Inclusive eu estava naquelas manifestações que Álvaro Gomes teve um carro com paralelepípedo, Daniel, quase não sei se pegou ovo e Daniel, mas pegou ovo todo mundo, e os caras dão uma bolinha de papel, mas a esquiva de Daniel é grande. A maior prova de que Daniel foi esquivador foi ontem, né? Ontem no Congresso, vocês viram lá na Câmara, como é que pode? Eu não sei como é que Daniel, cara, tem assim essa sabedoria, a gente tem uma tenacidade de opinião, porém conviver com determinadas figuras naquele parlamento. E ontem nós tivemos a maior prova de que nós precisamos mudar esse Congresso Nacional. Nós não precisamos derrubar o Congresso, não. O Congresso é uma instituição séria e importante para qualquer nação democrática. O que nós precisamos é mudar as pessoas que lá estão. Se tivéssemos mais pessoas como Daniel, que é um operário da luta têxtil, um trabalhador que foi alçado à condição de vereador da capital, depois eleito deputado federal, mas sempre manteve os vínculos com as nossas causas. Daniel é um deputado de muitas batalhas dentro da Câmara. As grandes questões que dizem respeito ao Estado da Bahia, Daniel está presente e nos defendendo. E ontem, eu não tinha dúvidas, tanto ontem quanto anteontem, na votação da PEC da blindagem, quando tentaram criar obstáculos para que o Supremo não investigasse parlamentares, Daniel votou contra toda a bancada do PCdoB. Aliás, só 2 partidos, todo mundo votou contra, só o PCdoB e o PSOL. No segundo dia, que foi ontem de noite, eu chegando em casa, no trabalho, dia intenso do trabalho, ontem a votação lá já era 10 da noite, né? 10 da noite ali. Aí eu sabia que ia ter a votação, porque foi de última hora, aquele negócio vai votar a urgência da anistia. Aí eu liguei a televisão e eu mesmo já estava lá votando o negócio. E ontem, mais um round dessa disputa, os bolsonaristas tramaram para aprovar ontem a urgência na votação da anistia. O que eles querem, na verdade, é evitar a prisão de Bolsonaro, porque eles sabem que o destino de Bolsonaro vai ser a prisão, já foi condenado. O que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023 não foi vandalismos, e já era algo muito absurdo aquele vandalismo que aconteceu de invadir prédio do Congresso,
o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto, mas ali era mais do que vandalismo. Ali era uma tentativa de instaurar um golpe militar no Brasil. Vocês vejam que as provas estão demonstrando que eles tramaram a morte do presidente Lula e até a forma de matar Lula, que era por envenenamento. Tentaram matar Alckmin e tramaram o assassinato com arma de fogo do ministro Alexandre de Moraes. É muito grave o que essa turma tramou. E sabe por que eles queriam fazer isso? Porque perderam uma eleição. Porque não sabem perder uma eleição. Se aquilo tivesse se concretizado, essa reunião de agora que nós estamos aqui participando, provavelmente não existiria. Porque uma parte de nós ou estaria preso, ou estaria sendo perseguido, o mandato do Daniel estaria sendo cassado, e o de todas as pessoas eleitas colocado em xeque, e iríamos voltar ao passado do que foi a ditadura militar no Brasil. Não estou fazendo exagero nenhum. Isso tudo, sabe onde está escrito? Nos papéis que foram encontrados na casa do Bolsonaro. Inclusive, usando a impressora do Palácio do Planalto para imprimir a trama golpista. Tudo isso são provas desse processo que está no Supremo Tribunal Federal. Então, o povo brasileiro e as nossas instituições demonstraram muita serenidade para, num momento tão difícil, afirmar a defesa da democracia. Não foi pouca coisa que o Supremo fez, porque nos Estados Unidos, o Trump tampou o golpe também. Lá ele não conseguiu concretizar o golpe, porque a gente morreu quando teve a invasão do Capitólio, que é o Congresso norte-americano. Só que lá passaram a mão na cabeça do Trump, não condenaram ele, ficaram contemporizando com ele, e o Brasil deu uma resposta à altura, mostrando que nós somos uma nação de respeito, de pessoas que querem preservar o que está na Constituição. Então foi um grande passo da nação brasileira. Não é à toa que o Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, está lá nos Estados Unidos, dando chilique e tramando com o Trump para impor chantagens comerciais ao Brasil. Impuseram uma tarifa de 50%. Nenhum país do mundo tinha essa tarifa. Foi lá e impôs tarifas para os produtos brasileiros. E eles estão pensando que o Brasil vai arregar. Só que nós temos um presidente da República que se respeita e o presidente Lula, que é nordestino, que já enfrentou a fome, que sabe muito bem o que é enfrentar as desigualdades do nosso país, não baixou a cabeça para o Trump. E Lula teve uma postura firme ao afirmar a defesa da nossa soberania. E disse ao Trump: eu quero negociar, se você não quiser, paciência, vou buscar novos mercados. E o Brasil está buscando novos mercados. E aqui na Bahia a gente está trabalhando junto com todo o time do governador Jerônimo para diminuir os riscos dos impactos econômicos sobre os setores que foram impactados pelo tarifaço imposto por Donald Trump. Hoje eu fiz um vídeo, botei lá no meu Instagram, porque o BNDES, que é um banco público, que é fruto de uma decisão do presidente Lula, está ofertando 40 bilhões de reais em crédito para as empresas que poderiam fechar, perder empregos, para assegurar que nós possamos superar essa fase do tarifaço. Mas é bom registrar, o Brasil, minha gente, está crescendo economicamente. Eles acharam que o Brasil ia declinar, ao contrário. O Brasil alcançou o menor patamar de desemprego da sua história. E a Bahia também. Óbvio que ainda o desemprego do Nordeste é maior do que o de outras partes do país. É verdade. E a gente precisa enfrentar isso. Mas estamos com os melhores indicadores de toda a história aqui no estado da Bahia. Basta dizer que em 12 meses, aqui, o estado da Bahia gerou quase 100 mil novos postos de trabalho com carteira assinada. Estamos com a menor taxa de desocupação dos últimos 12 anos. Temos muita coisa para fazer. Mas precisamos reconhecer os esforços que estão sendo feitos. Quando nós conseguimos trazer a PID aqui para Camaçari, nós disputamos com outros estados que queriam levar essa empresa para lá. Quando nós retomamos a indústria naval, lá em Maragogi, quando nós estamos lutando para fortalecer a indústria química, que estava ameaçada, e Daniel foi fundamental para garantir que o polo petroquímico não quebrasse. Fizemos investimentos em energia renovável. A Bahia está com obras de infraestrutura, como, por exemplo, o VLT,
e vai chegar em Simões Filho. E estamos com investimentos importantes em várias regiões do Estado. Isso tudo gera emprego, dinamiza a economia. Porque quando o trabalhador ganha o seu salário, ele não pega o salário dele e vai especular no banco. O trabalhador vai pegar o salário e vai fazer o quê? Vai na mercearia, vai no mercadinho, vai na quitanda do vizinho. Não é isso? Não vai no bar, vai consumir também. Vai poder comprar uma moto, vai poder fazer um supermercado. Nós, trabalhadores, quando a gente ganha o salário, a primeira coisa que a gente faz é ajudar a nossa família. É pagar as contas em casa. Isso gira a economia. Diferente do rico. Quando o rico ganha dinheiro, como ele já tem muito, sobra, o que é que ele faz? Ele vai comprar título da dívida pública, vai aplicar em ações, vai fazer outras coisas, porque sobrou dinheiro, ele tem o que fazer para investir. Os trabalhadores, que é a imensa maioria do povo, vai consumir. Isso gira a economia. E o presidente Lula tem isso como compromisso, botar o pobre dentro do orçamento. Por isso que pautas importantes como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é uma pauta para ajudar a economia a crescer. Porque aquele dinheiro que o trabalhador paga no imposto de renda, o governo vai deixar de arrecadar aqueles 5.000 ali, o valor do imposto, só que esse dinheiro vai voltar para o próprio governo quando você for consumir o produto, quando você comprar qualquer coisa na paga do tributo. O presidente Lula teve coragem de enfrentar a questão tributária, fez uma reforma tributária, precisamos avançar ainda mais para atingir as altas rendas e diminuir a tributação sobre quem ganha menos, especialmente sobre os mais pobres. Ainda ontem, em meio ao caos, o presidente Lula, Daniel, a bancada do PCdoB, conseguiu aprovar dentro da Câmara dos Deputados a medida provisória que isenta do pagamento de luz quem é de baixa renda e quem consome até 80 kW por mês. Vai isentar um número grande de brasileiros. Está lá na Câmara um projeto do presidente Lula para dar gás de cozinha gratuito para a família de baixa renda. E tem um bocado de projeto social tramitando. Minha Casa Minha Vida voltou, o Bolsa Família se expandiu, as escolas de tempo integral que nós estamos inaugurando estão recebendo mais investimentos. Foram adquiridas novas ambulâncias do SAMU, vários investimentos em hospitais aqui no estado da Bahia. Tem muita coisa para a gente fazer, mas é bom a gente registrar que não tem nem comparação, em nenhum indicador, o governo Bolsonaro ganha do governo Lula. Em nenhum. Na economia não ganha, na agricultura não ganha, no emprego não ganha, na educação não ganha, na saúde não ganha, nem na segurança pública eles ganham, porque o Brasil está tendo declínio de homicídios. Na época do Bolsonaro tinha muito mais homicídio do que tem agora. Tem ainda muita violência? Tem. Mas é importante a gente registrar historicamente para a gente perceber que o Brasil não está no mesmo lugar. O Brasil está avançando. E você não enfrenta a violência só com bang-bang dentro da comunidade. Você enfrenta a violência com o esporte. E o esporte voltou, retomou-se o Ministério do Esporte. E aqui na Bahia, a nossa secretaria está fazendo um trabalho importante, com 260 núcleos do esporte por toda parte, com programas de apoio, inclusive, ao Paradesporto, para incluir as pessoas com deficiência através do esporte, com programas de apoio ao esporte feminino, que sempre precisa de mais apoio, desde o alto rendimento, passando pela iniciação esportiva, e podemos citar obras de infraestrutura na área do esporte, mas também você enfrenta a violência gerando renda, gerando trabalho, e aqui em Simões Filho a gente tem boas provas do fortalecimento da economia solidária, do fomento ao artesanato, aqui no quilombo de Palmares. A filmagem aqui tá ficando perfeita, só que eu quero um pouco de água. Água. Eu tô fazendo a filmagem aqui, mas Lá, a gente colocou aquelas mulheres que produziam cestos artesanais na maior passarela de moda da América Latina, que foi São Paulo Fashion Week. E aí a Débora Seco usando os brincos dela, o brinco valendo aí uma fortuna que não tem para quem quer, porque todo mundo quer comprar um brinco que Débora Seco usou. Quem fabricou? As mulheres aqui no Palmares se construíram. E sabe onde elas estão agora? Elas estão na França, levando o produto dela. Como é que elas iriam chegar na França, em São Paulo, nos lugares assim, para vender esses produtos? Chegou por quê? Porque tem um governo que olhou, percebeu a criatividade e o potencial são delas. Mas se não tivesse o apoio do governo, o investimento, colocar para comercializar a assistência técnica, dar orientação, colocar a exposição do material, isso não existiria do ponto de vista do mercado.
Então a gente conseguiu e estamos fazendo esse tipo de exemplo que acontece aqui em muitos lugares. Então, minha gente, eu já falei demais, quero reforçar só para finalizar. Eu sou do PCdoB desde os meus 16 anos de idade. Eu era vendedor de mel no PCdoB. Conheci Daniel, conheci as nossas lideranças aqui e comecei a atuar no movimento estudantil através da UJS. É meu único partido. Eu tenho 44 anos de idade. Tenho mais tempo dentro do PCdoB do que fora. Tenho 28 anos de PCdoB. Eu tenho esse ano. E eu digo assim, quem é filiado, massa. Mas quem não é filiado, conheça o PCdoB. Pesquise. Fortaleça essa corrente. Nós somos um partido dos comuns, das pessoas comuns, das pessoas que entendem que a sociedade pode ser mais justa, de que todo mundo pode ter direito básico para garantir a dignidade da sua família, a uma habitação popular, ao acesso a uma escola pública de qualidade, a um sistema público de saúde, ao emprego, ao transporte. Então a nossa causa é para lutar pela maioria da população. Nossos adversários representam apenas 1% da sociedade, que são os muito ricos. Não estamos lutando contra o cara de classe média, ou o cara que é um assalariado que ganhou uma promoção, ou um gerente de uma empresa. Não, esse aí é trabalhador também. A nossa luta é contra os bilionários parasitas. Você nem conhece, eu mesmo conheço quase nenhum bilionário, não vejo bilionário andando na rua. O bilionário anda de helicóptero, mora em Miami, está nem aqui entre nós. Mas são os caras que controlam boa parte da nossa economia. São os grandes bancos, os grandes fundos de investimento. São pessoas que acabam não produzindo um emprego sequer, mas penaliza toda a sociedade com juros altos, retirando dinheiro da economia para transferir para bancos. Vocês sabem o que significa entrar no crediário, ficar devendo no cartão de crédito, aqueles juros absurdos. Quem é que lucra com aquilo? Não é o dono da padaria que você comprou usando cartão. Não é. Quem lucra com aquilo é o banco, é o fundo de investimento, operadores de cartão, muitas vezes estrangeiro. O dinheiro nem fica aqui. Então a nossa luta é contra essas injustiças, porque o Brasil é um país rico. O Brasil é um país onde todo mundo deveria ter acesso básico a todos os direitos. E essa é a nossa luta. Claro que é uma luta complexa, envolve uma série de circunstâncias, mas a marca do PCdoB é a marca da luta por uma sociedade das pessoas comuns, onde todos têm o direito de igualdade de oportunidades. E essa é a nossa tarefa nesta nossa conferência, aqui em Simões Filho, que é parte de uma conferência estadual da Bahia e também de um congresso. Por isso que aqui, gente, esse ano não tem eleição, não. Não tem eleição esse ano. A gente não está aqui no município ou numa comunidade fazendo uma reunião como essa, pedindo um voto para uma eleição que está chegando. Não. A gente está aqui para conversar sobre consciência. Nosso partido tem ideias, tem projetos, tem visão e tem propostas para o Brasil avançar. Eu tenho certeza que o nosso congresso vai fortalecer cada vez mais e o nosso time, e aqui em Simões Filho, traga um desafio. Nosso partido aqui é forte, tem pessoas que são lideranças de vários bairros, várias comunidades, categorias. Nós não podemos entrar na próxima eleição, lá em 2028, em Simões Filho, sem ter um vereador nessa cidade, gente. Tem que ter vereador do PC nessa cidade, pô. O vereador de influente. O PCdoB aqui já teve um candidato a prefeito. Daniel foi candidato a prefeito de Simões Filho 2 vezes. O nosso partido tem condição de fazer uma disputa sobre o jogo de Simões Filho. Simões Filho tem vários problemas. E nós precisamos tratar os problemas específicos da cidade, linkando com os temas do Estado e do país. Mas aqui, antes de chegar em 28, nós vamos ter no ano que vem. Porque para demonstrar força em 28, a gente precisa também mostrar força com os deputados nossos aqui em 26. Então, ano que vem, a gente tem uma tarefa muito forte, que é garantir uma excelente votação. Talvez aí trabalhar para ser a maior votação da história que Daniel já teve nesse município. Porque o voto de Daniel, gente, quando o povo olha na urna lá no final, não é Daniel que está olhando. Está olhando o seguinte: o PCdoB é forte mesmo. E quando o prefeito for pegar o mapa da votação, os vereadores vão pegar o mapa, eles vão olhar assim: Daniel. Rapaz, o PCdoB está forte esse município. Se Daniel tiver pouco voto, esse PCdoB está fraco. Isso tudo tem impacto em todos nós também. Precisa ano que vem turbinar para botar muito voto para Daniel e botar muito voto também para Bobô, que vai ser o nosso candidato a deputado estadual aqui. Então, construir essa força conjunta de Bobô e Daniel aqui na cidade. Claro, vai ter muita coisa para acontecer.
acontecer até lá, muitas atividades, muito café da manhã, muito almoço, muito evento, muita reunião, a gente vai fazer muita coisa até lá, tem muito tempo ainda. Porém, a gente precisa se preparar para construir um partido forte, presente no dia a dia da cidade, que ganhe a consciência das pessoas para uma causa maior, que é de um país justo, solidário e que inclua todas as pessoas. Viva o PCdoB! Valeu, Augusto. Pessoal, quero citar a presença aqui também das nossas amigas Raquel e Núbia, também vice-presidente do PT. Está a presença aqui também do nosso camarada companheiro Ronaldo Sindicato. Obrigado pela presença. Quero convidar vocês também, quem está aí com o celular na mão, puder baixar o aplicativo PCdoB Digital, né, que é um aplicativo do nosso partido, onde nós atualizamos o processo de filiação partidária através dele. Então, quem não é filiado, fique à vontade, pode baixar o aplicativo para a gente poder fazer o processo de filiação, inclusive aqui na nossa conferência. Cita a presença do nosso companheiro Marquinhos. Obrigado, Marcos, pela sua presença aqui também na nossa conferência. E outros camaradas, aos poucos aqui eu vou citando também a presença aqui na nossa conferência. Passar a palavra aqui agora para o nosso deputado federal Daniel Almeida, que vai fazer uma apresentação aqui, né, do projeto de resolução política nacional e estadual do nosso partido aqui no estado. Daniel. Boa noite, gente. Cumprimentar aqui o nosso presidente, Herbert Preto, jovem, maduro, já experiente, dirigente também da gestão lá da intermediação de mão de obra. O senhor não cumprimentar todos os demais membros da direção do partido, conduziu o partido nesses 2 anos, seu nome da Márcia Costa está aqui. Cumprimento a todos e a todas, cumprimentar nosso Aurino, pedreiro, metalúrgico, Camaçari, mas também aqui da região metropolitana. O partido aqui na região metropolitana está muito forte, o PSOL realizou conferência em quase todos os municípios, um saldo grande, que sempre teve dificuldades em algum lugar para organizar o partido. O Aurino ajudou muito com isso, o Wilson também, que estava aqui ainda há pouco, saiu lá de Lauro de Freitas, da direção estadual, colaborou muito nesse esforço de organizar o partido. Cumprimentar o Daniel, representando aqui o PSB. O Marcos foi um dos coordenadores da campanha de 2004, quando eu fui candidato a prefeito, e o PSB ocupou a vice naquela oportunidade. Então, essa parceria vem de longe e vai continuar firme na Bahia, no Brasil, e também aqui em Simões Filho. Uma alegria grande ver aqui essa renovação política, etária também do PSB em Simões Filho. O Glauber desde sempre, né? Quando eu pisei aqui, ele já andava por aqui. E faz tempo, né? Ele estava lembrando aqui das lutas sindicais, da oposição sindical, né? Das portas das fábricas, dos bairros, das caminhadas que a gente sempre fez aqui. Persistiu pra caramba, persistiu, nunca desistiu. Toda eleição está ele ali, né? Vereador, deputado, agora está com mandato, é muito bom, valeu muito a pena persistir. A gente, quando persiste, uma hora chega a nossa oportunidade. Não para aí, não, tem muito caminho ainda a percorrer. Ao lado aqui de Augusto Vasconcelos, vou falar mais o que aqui? Augusto já falou de tudo que era essencial na nossa conversa, né? Que é falar de política, falar da nossa identidade, dos nossos compromissos, o que a gente se reúne, quais são os nossos desafios. Então, o Augusto é essas figuras que têm já muito serviço prestado, muito acúmulo de um talento especial para a política, e agora nessa experiência de gestão, fazendo um trabalho extraordinário à frente da Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esportes, Economia Solidária, uma opção de outras coisas que a Secretaria lá faz, mas é a mesma pessoa,
vários compromissos e tem essa trajetória de estar sempre com o pé no chão, construindo junto com o nosso povo. Então, Augusto, alegria muito grande ser seu amigo, parceiro. Eu acompanhei o início da sua caminhada, eu já caminhei um pouco mais pela idade, né? Mas a trajetória é mais ou menos parecida. Camaradas, realmente é sempre um momento muito especial estar em Simões Filho. A gente sempre fica rememorando as coisas que a gente fez aqui. E eu estava rememorando, Augusto, que a primeira greve que eu dirigi como presidente do sindicato foi aqui em Simões Filho, foi na Banilza, em 1984. Eu assumi a presidência do sindicato em 1983 e em 1984 foi a primeira greve que a gente fez um enfrentamento mesmo, batismo de fogo, era aqui em Simões Filho, aqui na Banilza, né? Então aqui sempre foi uma base importante, a gente sempre conviveu com Simões Filho, circulando nesse território, na luta dos trabalhadores e acompanhando e participando da vida política em Simões Filho. E sempre identificando esta contradição que o município expressa, um município rico, de geração de muita riqueza, e um povo sempre muito pobre, muita violência, muito abandono. É um dos municípios, talvez, que tenha mais visibilidade desse abandono urbano, geograficamente bem localizado, que poderia ter sido muito planejado quando esse polo industrial, o centro industrial de Aratu chegou aqui, quando essa industrialização chegou aqui, isso aqui era uma vila, um município pequeno, e pela localização geográfica, pelas características topográficas e tudo mais, podia ser um município muito bem planejado, muita riqueza sendo gerada aqui. Chegou até algumas infraestruturas logo no início dessa escola, né, técnica, Instituto Federal hoje, mas que era uma busca de estruturar formação profissional, e nunca encontrou condições de compatibilizar esse potencial com um desenvolvimento que enxergasse a incorporação das pessoas, todas as pessoas. É sempre abandono, sempre está no mar, no motivo da violência, da pobreza, da exclusão. É um negócio assim que incomoda, deve nos incomodar muito. A gente já vem acompanhando isso, falando sobre isso, aí nunca vai desistir, a gente vai continuar persistindo. Uma hora a gente vai encontrar um projeto capaz de enxergar tudo isso que é o potencial de Simões Filho, mobilizar o seu povo e fazer com que ele produza a incorporação, a integração e o desenvolvimento que esse município merece. Por isso que todos esses momentos, todas essas conferências, é um momento que a gente faz um balanço, a gente fica olhando para os nossos desafios, o desafio de cada um de nós. E tem gente aqui que já tem muita experiência nessa caminhada, já está aqui há muito tempo. E é bom a gente ver que não há desistência. E é por isso que a gente está aqui reunido, né, para fazer esse balanço, eleger a próxima direção do partido aqui no município, identificar quais são os desafios dessa próxima direção do partido, mobilizar mais pessoas, juntar mais pessoas. Eu sinto que essa é uma das conferências que cresceu em relação ao perfil das pessoas que estão aqui e do ponto de vista numérico também. Aqui a gente fez conferências assim, muito pequenas, né? Muita dificuldade de encontrar gente com essa disposição. Então, eu estou aqui mais animado, porque eu acho que a gente está, a cada ano, enxergando essa realidade e buscando caminhos novos para fazer esse enfrentamento. Aqui o Everton disse, olha, Daniel vai falar sobre o documento do partido. Está aqui o documento, está aí na cadeira de cada um de vocês. É um documento que é a referência para o Congresso Nacional do Partido, o 16º Congresso, e nós procuramos nesse documento abordar a visão que o PCdoB tem sobre o movimento que nós participamos, que é esse movimento de organizar os trabalhadores
para uma convivência o mais comum possível, partindo dos comuns, a ideia de comunidade, de viver em sociedade, de produzirmos os bens coletivamente, nos apropriarmos coletivamente também, para que todos possam se beneficiar daquilo que o ser humano foi capaz de produzir ao longo da sua trajetória, da sua existência. É a construção de uma sociedade dos comuns, da produção e da distribuição daquilo que é produzido para o coletivo dos seres humanos. Aqui a gente faz uma abordagem sobre essa questão, como é que nós estamos enxergando o desenvolvimento daquilo que é o nosso pensamento político, filosófico, ideológico e programático. Aqui a gente faz uma abordagem sobre as disputas que a humanidade vivencia nos dias de hoje, como é que a humanidade se organiza, quais são as disputas, os conflitos, as crises, a origem dessas crises, por que elas acontecem, qual é a perspectiva desse enfrentamento. Aqui a gente faz uma abordagem sobre a realidade do Brasil e quais são os desafios que o Brasil enfrenta nessa conjuntura e qual é o papel que nós devemos buscar mobilizar o nosso povo para fazer esse enfrentamento. Nós não estamos num momento de comemoração da organização política e social da humanidade. Havia muitas crises, muitos conflitos. E todos os seres humanos nasceram iguais, e detentores de direito, portadores de dignidade. Ninguém nasceu rico porque Deus quis assim, ou pobre porque Deus quis assim. Todos os seres humanos nasceram para serem felizes. A humanidade está cada vez mais integrada. O mundo são 8 bilhões de seres humanos e cada vez um depende mais do outro. Cada vez as economias, as relações estão integradas. O que acontece num lugar interfere em outro lugar. E nós fomos capazes de produzir todos os bens necessários para todos os seres humanos viverem com dignidade, se alimentar, se prover das proteínas, daquilo que é necessário para a alimentação física do ser humano e para dar dignidade, a moradia, as condições para as pessoas viverem com dignidade. Por que então nós temos uma sociedade que uma pequena parcela tem mais do que o que é necessário, uma grande maioria não tem nada? Isso é decorrente da política, do sistema que prevalece no mundo, o sistema capitalista que organiza a sociedade, a economia, o processo produtivo assim, para que alguns tenham muito, mais do que o que é necessário, e a maioria não tenha nada. Quem é dono do capital faz a produção acontecer e se apropria do resultado da produção. E quem gera riqueza com o seu trabalho fica com quase nada, fica sem ter acesso aos bens necessários. Esse é o sistema que está aí. Esse é o sistema que o homem que inventou, através da política que o homem desenvolveu. A humanidade se organizou e prevaleceu nos últimos tempos um modelo que tem isso como fundamento. As pessoas são reconhecidas pelo que têm e não pelo que são. Não são reconhecidas pela sua capacidade de produzir e gerar riqueza, mas pela capacidade de acumular. E esse acúmulo é feito com um homem explorando outro homem. Enquanto esse sistema prevalecer, nós não vamos ter paz, nós não vamos ter felicidade, nós não vamos ter harmonia, nós vamos ter conflito. Porque enquanto tiver alguém explorando um outro ser humano, esse ser humano tem o direito de reagir. Esse é o cenário que a gente vive hoje nessa estrutura capitalista. A gente olha que esse sistema está cada dia mais esgotado. Cada dia tem menos pessoas satisfeitas com esse sistema. Tem mais questionamento a esse sistema. É um sistema que vai cada dia demonstrando o seu esgotamento, a sua falência. E o nosso objetivo é construir um outro caminho, um outro sistema, um outro modelo, com base na produção coletiva
valorização do trabalho e da distribuição da riqueza que é produzida para todos os seres humanos. Está em disputa esses dois modelos há algum tempo. A Segunda Guerra Mundial se deu em torno da polarização entre esses dois modelos, o modelo capitalista e o modelo socialista. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós vivemos 30 anos de uma certa pactuação pacífica entre esses dois modelos. A partir de 1989, houve a queda do muro de Berlim, aparentemente prevaleceu o modelo capitalista. De lá para cá, mais e mais crises foram acontecendo e o modelo capitalista foi demonstrando o seu esgotamento e surge no mundo uma experiência de construção de uma outra sociedade a partir da experiência da China, que há 30 anos atrás era uma nação atrasada, era uma nação que tinha milhões de pessoas na linha de pobreza, que não tinha um processo de industrialização avançado, e em 30 anos deu um salto extraordinário. Se você olha para o Brasil, para a China, de 30 anos atrás, o Brasil tinha um parque industrial, um processo de desenvolvimento muito mais elevado do que o Brasil. A China, em 30 anos, deu um salto extraordinário, tirou 900 milhões de chineses da linha da pobreza, se desenvolveu industrialmente. Hoje, a China é o país, a nação que produz mais tecnologia, que produz coisas com preço, com qualidade e com quantidade muito maior do que a potência que pretendia ser hegemônica, que é a potência americana. Esse é o embate que está em curso hoje na sociedade global. Os dois sistemas, o modelo capitalista em decadência e o modelo socialista em progresso, em desenvolvimento tecnológico, produção econômica, capacidade produtiva e retirando gente da pobreza, comandado por um partido comunista. Há um modelo político, uma estrutura política que comanda esse modelo, que demonstra que é possível você se desenvolver, gerar riqueza, gerar tecnologia e tirar gente da linha da pobreza. O modelo imperial, capitalista, que acha que deve definir o que a humanidade deve fazer, que deve mandar nas nações, que deve impor a sua vontade às nações, percebe que está perdendo força, está perdendo fôlego, está ficando para trás, está sendo superado. E é essa circunstância que a gente está vivendo hoje. Os Estados Unidos perdeu a capacidade de ser a referência econômica de organização social e reage com o fascismo. Reage retroagindo valores, tentando passar o discurso de que o sistema está falido e, ao questionar o sistema, retroage a 2 séculos atrás, ao obscurantismo e a tentativa de impor a sua vontade através da força, da violência, da guerra. Então, essa é a disputa que a sociedade vivencia nos dias atuais. O resultado dessa disputa vai definir o futuro da humanidade. E nós devemos perceber esse movimento e procurar atuar nesse cenário para contribuir na construção de uma sociedade de maior harmonia, de respeito entre as nações e de nos associar com as nações que pensam assim. A liderança da China é decisiva nesse processo. Então, esse documento procura analisar esse cenário que está em curso na disputa global e situar o Brasil nesse contexto. Por que o Brasil é tão atacado hoje? Tem algumas razões. Uma razão é também em função desse posicionamento do Brasil nesse mundo globalizado, nesse mundo atual
de polarização entre esses dois sistemas. A partir dessa postura imperial dos Estados Unidos, o papel da China, nós começamos a perceber que era preciso os países em desenvolvimento se organizarem. Organizou-se os BRICS para se contrapor a esse modelo impositivo que os americanos tentam impor. Os BRICS começou com um grupo de países do chamado Sul Global, dos países em desenvolvimento. Eram 5 países, hoje já são 12, e esses países dos BRICS já correspondem a mais da metade da população do planeta e mais de 30% do produto interno bruto gerado pela humanidade. É mais de 30% do PIB e mais de 50% da população do planeta. Tem no centro a maior economia produtiva atual, a China. Defende a tese de cooperação entre as nações. Não uma nação impor a sua vontade à outra. Por mais rica que seja uma nação, por mais poderosa que ela seja, ela tem que respeitar outra nação. Tem que respeitar a convivência harmônica, pacífica. Os Estados Unidos passaram a dizer o seguinte: a ONU, a Organização Mundial do Comércio, isso não serve para nada. Eu não respeito a orientação nem decisão de nenhum desses organismos multipolares. Ou é a minha vontade, ou tem guerra. E eles sabem fazer guerra. Eles sempre viveram disso. Cada vez estão mais dependentes de fazer guerra. Para vocês terem uma ideia, agora, em 2025, o orçamento dos americanos para a indústria de defesa, que agora eles estão dizendo que não é mais indústria de defesa, é indústria de guerra, é 900 bilhões de dólares. Isso é quase todo o orçamento público do Brasil. O orçamento público do Brasil é 5,9 trilhões de reais. 900 bilhões de dólares dá cerca de 5 trilhões de reais para a indústria de guerra. Então, é esse jogo que está sendo jogado. Os Estados Unidos tentando impor, através da guerra, da força, a sua vontade, um grupo de países se articulando dizendo assim: não, nós devemos ter o direito de nos desenvolver, de combinar as coisas entre nós, um respeitar o outro e os organismos multilaterais mediar esses conflitos que possam surgir entre nós. Esses dois polos estão em disputa. A China lidera um desses polos, cada vez demonstrando a sua superioridade tecnológica, sua superioridade produtiva e sua capacidade de incorporar a gente no processo produtivo. Os BRICS, cada vez mais ampliando as transações entre eles. Essa semana foi lançado o BRICS Pay, um sistema de compensação financeira que vai fazer as transações entre esses países dos BRICS. Como a economia da China é a economia mais produtiva do planeta, hoje são 132 países que já têm relações comerciais prioritárias com a China. A relação comercial do Brasil já é maior do que qualquer outro país desde 2009 com a China. Mas não é só o Brasil. 132 países dos 192 países da ONU têm relações comerciais majoritárias com a China. Então, esse processo que está em curso, o Brasil está dentro dele. O Brasil está nos BRICS. E num ambiente de vago, de lideranças políticas, o Brasil surge como um grande protagonista. Primeiro, que o Brasil sempre respeitou a autodeterminação dos povos. Nunca foi um país de intervir em outros países. Sempre se relacionou diplomaticamente, comercialmente,
com todas as nações. Inclusive, a China, quando já estabeleceu relações comerciais com o Brasil, foi em 1974. Era a ditadura militar, era o governo Médici. Porque a diplomacia no Brasil sempre foi uma diplomacia colaborativa, cooperativa, pragmática, e preservar as relações comerciais que interessam ao país, defender os interesses do país. Então, o Brasil tem essas características de ser um país que dialoga com todo mundo. E tem o principal líder político com mais autoridade política e moral no planeta hoje. É muito difícil um líder político hoje no planeta dialogar com a amplitude que o presidente Lula é capaz de fazer. Os grandes líderes políticos do mundo dialogam ali com uma parcela de outros parceiros, outro dialoga com outra parcela de parceiros, mas alguém que pega o telefone e conversa com todo mundo no mundo são poucos. Lula está no centro disso, está presidindo os BRICS. Por isso, esse enfrentamento que os americanos estão fazendo aqui no Brasil. Nós estamos diante, portanto, de um papel relevante que o Brasil assume, e está em curso a disputa da condução desse processo entre nós. No ano que vem tem eleição. O mundo está de olho na eleição do Brasil. Os americanos querem interferir, querem decidir sobre os destinos que o Brasil deve ter. Eles sempre nos olharam como se fosse quintal do mundo. E agora no Brasil, nos BRICS, os BRICS se consolidando, uma boa parceria com a China. A China, na disputa tecnológica hegemônica com os Estados Unidos, mais dia menos dias vai vencer essa batalha. E o Brasil, com protagonismo em torno disso, eles estão com a decisão de impedir que esse projeto continue, que Lula seja reeleito. Essa é a grande batalha, é a batalha da ordem do dia. Essa é a batalha que nós estamos metidos. Essa disputa no Brasil, ela é decisiva por vários fatores internos do Brasil e decisiva desse ambiente geopolítico global. Nós somos protagonistas disso. Então, essa é uma análise que a gente procura fazer, procura entender, procura contribuir com esse processo. A batalha de 2026 já começou, já está na rua, já faz parte da ordem do dia. Qual é o destino desse país se o resultado da eleição for a volta do bolsonarismo? Para onde iria o Brasil se for o resultado da volta do bolsonarismo? Essa é uma reflexão que a gente procura fazer nessa análise do documento, nesse processo de congresso do partido. Está na nossa mão, está nas mãos do povo brasileiro interferir de forma decisiva nesse processo. O Lula assumiu, depois do golpe, para reconstruir o Brasil. Os avanços são inquestionáveis, em todas as áreas. Diziam que a economia não ia crescer, a economia está crescendo. Dizia que o dólar ia chegar a 7, né? O dólar ia se valorizar, chegou a 6,10, o dólar despencou. Dizia que os preços iam disparar, que a inflação ia disparar. A inflação está contida. Nesses últimos meses, os alimentos tiveram alguma deflação. Dizia que o salário mínimo ia crescer, o salário cresceu. Então, todos os fatores macroeconômicos do Brasil melhoraram no governo Lula. As políticas sociais voltaram, os investimentos voltaram a acontecer. O desemprego, como alguns disseram aqui, está nos menores patamares. Então, do ponto de vista macroeconômico, olhando para o resto do mundo, o Brasil deu saltos extraordinários. Tirou da linha da pobreza.
do mapa da fome. Novamente, o Brasil voltou ao mapa da fome. Então, isso tudo nós conseguimos fazer em pouco tempo. Estabilizou as instituições. Estava conflito do judiciário, com o executivo, com o legislativo. Houve uma estabilização institucional. A democracia se fortaleceu nesse processo. As políticas sociais voltaram. Mas a polarização na sociedade ainda continua. Os avanços podiam ter sido muito maiores do que o que a gente conseguiu alcançar. Por que então os avanços não foram maiores do que o que a gente precisava e poderia alcançar? Principalmente porque nós elegemos um presidente com perfil democrático de esquerda para o executivo e elegemos um Congresso com perfil de direita e de extrema direita. Até o centro diminuiu. Essa é a realidade. O Congresso acabou assaltando o orçamento da União. O orçamento público não é um orçamento para o público brasileiro. É um orçamento que ficou muito contido pela ação do Congresso. Teve que fazer o arcabouço fiscal, opção de coisas limitantes que não deu para fazer maiores avanços. O desafio dessa batalha, portanto, eleitoral, que já está se avizinhando, é uma encruzilhada para o Brasil. Ou a gente avança, ou é a barbárie, é o retrocesso. É essa batalha que está em curso nos dias de hoje. Por isso, meus companheiros, amigos, nós estamos no olho do furacão. Está na nossa responsabilidade compreender esse processo e interferir no processo que está em curso. Nós vamos vencer a batalha. Nós vamos vencer a batalha de 2026. Os dados todos são de que o povo passou a compreender a dimensão da batalha e Lula começa a ter melhor desempenho nas pesquisas. O povo passou a compreender que está em jogo é mais do que um projeto econômico, social, é um projeto de soberania. A soberania do Brasil nunca foi tão atacada como está sendo atacada agora. É uma coisa que a gente não imaginava que pudesse acontecer. A gente soube sempre que os Estados Unidos sempre tentou interferir no destino de outras nações, sempre sabotou, sempre fez espionagem, sempre interviu, mas de forma tão aberta, tão escancarada como agora, em relação ao Brasil, nunca se viu. E nunca se viu um grupo político com alguma força, com alguma representatividade, se alinhar com uma outra nação para sabotar a soberania do Brasil, como a gente está vendo agora. A força política que polariza o ambiente político eleitoral nesses últimos tempos está agora lá fora para sabotar o Brasil, sabotar a soberania do Brasil. Essa batalha que está em curso hoje. O povo brasileiro está acompanhando, está percebendo, cada dia compreendendo melhor. O Lula começa a recuperar a popularidade, mas eles insistem em fazer cortina de fumaça. Todo esse barulho que é feito em torno do ódio, do ataque, é para fazer uma cortina de fumaça para que o povo não enxergue efetivamente quais são os verdadeiros problemas do nosso país. Enquanto a necessidade que a gente tem é de debater o orçamento, denunciar quem está levando, roubando o orçamento, para democratizar e botar o povo no orçamento, enquanto a gente precisa discutir a redução do imposto de renda, para que quem ganha até 5 mil reais, o professor, o trabalhador, não pague imposto de renda, quem ganha até 5 mil reais, e cobre de 141 mil brasileiros que ganham acima de 50 mil reais por mês, quando a gente precisa discutir isso para fazer justiça tributária, e quando a gente precisa pautar a jornada 6x1 para diminuir o sofrimento, as costas do trabalhador, e quando a gente está querendo discutir, necessitando discutir
o Vale Gás, como disse aqui o Augusto, a isenção da cobrança da energia elétrica, investimento na infraestrutura, reforço do PAC, os programas sociais precisam ser fortalecidos, Minha Casa Minha Vida e outros. Esses temas todos que precisam ser discutidos, nada disso interessa a eles. Eles querem chamar a mídia para ficar discutindo só a blindagem. Blindar corrupto, políticos que não cumprem o seu papel, para favorecer a quem? Favorecer o crime organizado. O crime organizado se enraizou na sociedade, na economia e nas instituições. Uma operação recente demonstrou que eles estão na Faria Lima, no sistema financeiro, nas estruturas econômicas, nas instituições. O governo tomou a decisão de enfrentar o crime organizado. Fazer a blindagem de quem será eleito, de deputado e de senador, que pode cometer crime e, para ser punido, tem que pedir licença à Câmara ou ao Senado, é abrir a porta do Congresso para a ocupação pelo crime organizado. A gente vai dizer assim, ó, eu vou, com dinheiro que eu acumulei do crime, eu vou me eleger deputado e vou para a Câmara e vou estar protegido, porque lá ninguém vai autorizar a processar o parlamentar. É um absurdo, é um escárnio isso que está acontecendo. Anistia todos os crimes à luz do dia, os crimes de sabotagem do processo eleitoral, os crimes de tentativas de matar autoridades, a depredação do patrimônio público, tudo isso que foi praticado à luz do dia, com discurso, com ação, com mobilização do Estado para produzir golpe, para não aceitar o resultado eleitoral, isso foi absolutamente demonstrado. Anistia. Anistiar criminoso é convidar para continuar no crime. Então é disso que se trata, essa batalha que está em curso lá no Congresso. E votar nesse Congresso que está aí, nesse Congresso que o povo elegeu. Então a batalha que está em curso no Brasil é a reeleição de Lula. A única alternativa que a gente tem é a reeleição de Lula, mas não basta a reeleição de Lula. É preciso eleger um Congresso que seja capaz de se sintonizar com esse desafio de reconstruir o Brasil. Lula não vai fazer tudo sozinho. Lula não é eterno. Precisa ser eleito, mas precisa fazer a transição com condições de produzir as modificações necessárias. Com esse Congresso que está indo lá. Esse negócio da blindagem não vai em frente. Não vai em frente. Fizeram nossa satisfação ali na Câmara, muito dificilmente vai em frente. A anistia provavelmente também não vai em frente. Tem um fator que é decisivo, que é a mobilização popular. Sem mobilização popular, essas coisas podem acontecer. Se a gente ficar acomodado, pode acontecer. Nós temos que ir à rua para denunciar essas manobras e fazer o reforço das nossas bandeiras. Levantar as nossas bandeiras. Por que a gente quer fazer as mudanças? Qual o significado que elas têm? Se a gente não fizer isso, as coisas podem acontecer. Se tiver acomodação, eles são muito ousados. Ousadia não falta dessa gente. Estudou não falta dessa gente. Então é disso que se trata, é isso que está em curso entre nós. A batalha já está na rua. Já está na rua. Nos próximos dias nós temos que fazer isso. Lá no Congresso, eu estou lá há algum tempo atrás, você fazia uma dessas votações decisivas, a gente tinha lá 130, 150 deputados que está do lado do povo. Agora, a gente tem 20, 30 vinculados à luta dos trabalhadores. É um desastre. A votação lá do IOF
que era cobrar dos mais ricos para compensar a isenção de imposto de renda, nós tivemos 98 votos. Como é que faz mudanças assim? Aí o pessoal chega com uma emenda que tira recursos das políticas públicas do nosso povo e vem para cá no período da eleição comprar voto. Nós temos que estar atentos, alertas, para fazer a defesa do projeto da reeleição de Lula, mas da mudança do perfil e da composição do Congresso Nacional, que tem suporte para que a gente não seja atropelado com esse processo de assalto ao orçamento, da blindagem e da anistia de criminosos que sabotam a nossa soberania, a nossa democracia, os direitos sociais dos nossos trabalhadores. É disso que se trata. Na nossa conferência nós estamos fazendo esse balanço. Estamos fazendo esse balanço, o balanço da Bahia, que é um estado que avançou muito nos últimos anos. O nosso governo tem produzido extraordinários avanços. Aí você faz a pesquisa, o adversário diz que está liderando as pesquisas. A gente já conhece esse cenário da Bahia. Eles sempre ganham nas pesquisas e a gente sempre ganha na luta. Vai acontecer a mesma coisa na próxima eleição. Eles podem continuar ganhando nas pesquisas, vamos ganhar na luta mais uma vez na disputa do ano que vem. Mas eleger o nosso time de deputados. Não dá para o governador fazer sozinho. Cada vez nós estamos mais dependentes também desses fisiológicos que ficam em qualquer governo. E cada vez cria mais dificuldade para o governo avançar. Então, nós precisamos eleger o Jerônimo. Nós vamos ganhar a batalha na Bahia. Eu não tenho a menor dúvida, porque o Jerônimo é o melhor projeto, é o governador mais próximo do povo desses todos que passaram no governo mais recentemente, e o outro concorrente é o oposto. Ninguém quer encostar, ninguém confia, ninguém quer estar perto, que é só oportunismo. Aqui em Simões Filho, nós conhecemos como é que essa turma age, né? O exemplo que eles utilizam. E eleger os nossos deputados. Aqui tem esse desafio de eleger o povo. Não é fácil disputar o voto na base do dinheiro. Como o Maduro está usando o mecanismo de dinheiro para comprar voto. Então, é fundamental a gente armar o nosso time, esse time que está aqui, para eleger os nossos deputados do time da esquerda. Eleger os deputados federais, eleger os senadores e eleger os nossos deputados estaduais. Quero falar aqui também do Bobô, grande parceiro, amigo, que não pôde vir aqui, mas virá aqui no tempo mais curto possível para a gente preparar a batalha política aqui em Simões Filho, na região metropolitana. Eu quero saudar cada um dos delegados e delegadas que estão aqui e dizer que a batalha de 2026 ela é decisiva para a disputa global, para a disputa do Brasil, para a disputa da Bahia, mas ela é decisiva mais ainda para a disputa política em Simões Filho. Se a gente parte de um bom patamar na disputa de 2026 em Simões Filho, se o time da esquerda aparece com um bom resultado, com bom desempenho, com deputados e deputadas com muitos votos eleitos aqui, a gente cria as condições para em 2028 definitivamente encerrar esse ciclo de atraso, esse ciclo de abandono, esse ciclo de exclusão que Simões Filho sempre vivenciou e construir um ciclo de progresso, de crescimento, de desenvolvimento, de inclusão e de trabalhadores e trabalhadoras comandando os destinos de Simões Filho. Eleger prefeito e eleger vereadores do povo aqui em Simões Filho. Viva o PCdoB! Valeu, deputado. Pessoal, vamos fazer um intervalozinho, tem um negócio de um coffee breakzinho aqui. Rapidinho, 5 minutos, a gente vai desfazer a nossa mesa, né? Quero agradecer aqui aos companheiros dos outros partidos, PT, PSD, que estão aqui presentes. Nós vamos desfazer a mesa, vai ter um coffee breakzinho e no outro momento a gente vai fazer um processo mais interno do partido, que é o processo da eleição na nova direção municipal e a eleição também dos delegados. Então, não acabou. Quem for filiado ao PCdoB
pode permanecer na nossa conferência. Vamos lá, vamos tirar uma foto aqui todo mundo? Logo, vamos tirar uma foto aqui todo mundo.